Meu nome é Fábio Rosdoitcher, eu tenho 39 anos, sou advogado, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal. Aos 18 anos já, eu ingressei na Polícia Militar do Paraná, no cargo de soldado. Nesse interim também, eu iniciei a faculdade de Direito e acabei também me formando. Oportunidade esta que eu fiz o concurso da Polícia Civil, também do Paraná, e eu ingressei no cargo de investigador da polícia. E em 2011 eu ingressei na Procuradoria do município de Cascavel. Também eu me casei, mas ao contrário do que eu imaginava, porque eu pensava que ao atingir esses sonhos, ao concretizar esses objetivos, eu pensava que todos os problemas iriam ser resolvidos, mas eu tinha problema no casamento, eu tinha problema financeiro, os problemas financeiros acarretaram nervosismo, acarretaram ansiedade, às vezes provocava até o medo do futuro, o medo do amanhã. Então, nessa situação, eu comecei a buscar ajuda. E, nesse ponto, um amigo meu um dia me convidou para ir na Igreja Universal, para ir assistir uma reunião. Deixei de lado o orgulho, deixei de lado todo o conhecimento, porque, afinal, aquele conhecimento não tinha trazido, o que eu estava esperando. Então eu comecei a assistir às palestras, às reuniões, fui começando a colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi e eu comecei a ver resultado. Então eu comecei a ver diferença na minha vida financeira, eu comecei a ver uma diferença na minha vida pessoal, no meu psicológico, no meu pensamento e perseguindo, buscando, algo me chamou a atenção. Eu comecei a ter curiosidade de conhecer a Deus. Os pastores falavam tanto do Espírito Santo e isso tocou meu coração. E comecei a praticar o que o pastor falava, como que eu posso receber o Espírito Santo. Eu entendi que muitas coisas que eu fazia era errada e eu precisava largar. Como, por exemplo, o vício em pornografia, eu ingeria bebida alcoólica, falava palavrão. Então eu fui abandonando, eu fui largando aquelas coisas erradas, porque a palavra de Deus, ela me confrontava. Então chegou um dos dias mais importantes da minha vida, que foi em 2014, quando numa busca eu recebi o Espírito Santo. Quando eu passava no concurso público, eu tinha uma alegria, porque era a recompensa daquele esforço todo, mas quando eu recebi o Espírito Santo, ela superou tudo, Ela sufragou todas as demais alegrias. Ali eu vi o que é a alegria verdadeiramente, A alegria que permanece. O amor pelo próximo, o amor pelas pessoas, ele nasceu dentro de mim. Tanto é que imediatamente após eu receber o Espírito Santo, eu fui evangelizar a rua toda. Para a pessoa, eu queria que as pessoas recebessem aquilo que eu recebi. Mas também nesse momento, houve também um momento de luta. Por quê? Porque eu queria manter o caminho da fé, eu queria manter firme. Mas a minha esposa à época, ela decidiu não continuar com o relacionamento, porque ela não aceitou a fé. Então ela decidiu seguir o caminho dela e eu segui firme na fé, eu segui firme no caminho da fé. E até que chegou um momento depois da gente estar apresentando esse amor pelas almas, esse trabalho intenso na obra, que chegou o momento que eu fui também levantado a obreiro. E também sempre estudando, sempre se dedicando. Cheguei a ser também professor universitário de Direito. E nesse interim também eu acabei sendo aprovado no concurso dificílimo, que é no cargo de procurador do município de Canoas, Rio Grande do Sul. Tanto é que candidatos do Brasil inteiro foram lá para concorrer. Cabe salientar que o cargo de procurador do município é um cargo de um advogado da cidade. O advogado, ele auxilia, às vezes, diretamente o prefeito na tomada de decisões, onde está envolvido um grande
valor financeiro dos cofres públicos do município. Esse cargo ele me propiciou um ótimo nível de vida, um nível que eu nunca tinha chegado. E houve uma questão muito interessante, porque eu tinha o propósito de vida de ser delegado, o sonho pessoal de ser delegado, mas uma noite de sábado eu estava estudando e eu parei de estudar e eu fiz uma pergunta para Deus. Eu perguntei para Deus o que Ele queria de mim, o que era para mim fazer. E nessa noite de sábado, inesquecível também, é como se fosse uma voz, a voz de Deus mesmo, falando: eu quero você servindo integralmente, me servindo integralmente. Eu quero que você largue tudo que você está fazendo, tudo, e se dedique integralmente para mim, na minha obra. O meu homem interior, o Fábio, não passava pela cabeça isso. Primeiro, porque eu já tinha uma idade avançada. Segundo, porque eu tinha o meu propósito de ser delegado. Naquela noite, eu deixo o livro de lado, eu abandono esse propósito pessoal, o propósito do Fábio, e eu começo a focar no que Deus colocou na minha frente. Numa reunião de jovens, numa vigília de jovens, mesmo eu com a minha idade, eu estava lá na vigília de jovens, porque eu levava eles para a vigília, e eu estava participando. E o pastor perguntou: quem quer fazer a obra de Deus? E eu fui lá e me apresentei, e eu fiz a oração para Deus. O Senhor me chamou, eis-me aqui, eu estou pronto, estou aqui à tua disposição. E eu olhei para o lado, vários garotos, só garoto. Eu era o mais velho, parecia que eu era o pai. Eu era o pai que estava acompanhando um filho ali, que foi também, se prontificou para fazer a obra. Teve uma pessoa que eu lembro agora, que fala: olha, mas a tua remuneração, você não vai ganhar isso, né? Você lutou tanto para conquistar e agora vai jogar fora. E se não der certo, você não vai poder voltar. Mas o propósito que Deus colocou dentro de mim foi mais forte. Eu decidi trocar o propósito pessoal, o sonho do Fábio de ser delegado, pelo propósito de Deus, para servir a Ele integralmente e em favor das almas. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou servindo a Deus no altar. E é interessante como tudo aconteceu. O pastor responsável pelos obreiros, o pastor Geraldo, ele lançou uma mensagem no grupo de obreiros e perguntou se alguém gostaria de fazer a obra no altar. E eu me prontifiquei imediatamente, né? Até que o bispo Guaraci me chamou para conversar e ele falou da realidade da obra, os desafios da obra, falou que eu, logicamente, não iria receber a remuneração que eu recebia, que eu iria entrar como auxiliar de pastor. Então eu fui conscientizado, né? Eu fui alertado sobre a realidade da obra, mas eu deixei o propósito de Deus fazer a minha vida fluir. Então eu fui levantado na Catedral de Porto Alegre e após um mês lá eu vim para o Templo de Salomão. E também é importante salientar que durante todo esse tempo, desde o chamado de Deus até a concretização, foi um período de luta, foi um período de prova, de tentação. Eu como solteiro, que eu já tive um casamento, né? Eu já tive uma vida ativa, então também enfrentei essas guerras, mas eu continuei firme, eu continuei fiel ao meu Senhor, porque eu tinha certeza que Ele iria honrar e Ele iria executar, concretizar o que Ele tinha prometido na minha vida. E agora nós estamos servindo atualmente, né, na igreja de Vila Madalena, estamos ali auxiliando, Deus está abençoando. Estamos também ajudando no Força Jovem, que eu sempre tive a vontade, né, de ajudar no trabalho com Força Jovem também. E pensar que há 2 anos atrás eu estava atrás
de uma mesa, atrás de uma pilha de processos, resolvendo problemas dos homens. E hoje eu estou aqui, realizando esse sonho que Deus colocou dentro de mim. Quando, pela primeira vez, quando a gente vai abrir a igreja, quando a gente vai lá, faz a primeira reunião, foi uma sensação assim foi muito especial, foi diferente, porque a gente trabalha para que a pessoa tenha a salvação da alma dela. E quando a gente batiza uma pessoa, que vê uma pessoa entregando a vida para Deus, então eu recebo uma recompensa, uma gratificação que eu nunca recebi na minha vida. Antes, para o exercício da minha profissão, eu consultava os livros de direito, os livros, a lei dos homens. Agora, para eu fazer a obra de Deus, eu consulto diariamente a lei de Deus, a palavra de Deus. E também agora, mais uma vez, Deus, pela misericórdia, houve a autorização do casamento. Então em breve também já vai haver o casamento, vai estar sendo resolvida essa área da minha vida. E nós vamos continuar aí nessa fé, ganhando almas. Mas é importante esclarecer que Deus nunca me deixou faltar nada, desde quando eu entrei na obra. O pão nosso de cada dia, tudo o que eu preciso, Deus está me provendo. E eu não troco essa vida aqui por nada, porque o altar é maior do que todo mundo. Eu não saio daqui, ninguém me tira daqui, porque o altar, ele não deixa ninguém passar nenhuma falta. Quem serve ao altar, do altar retira o seu sustento. Eu considero que se eu não tivesse atendido o chamado de Deus, com certeza eu não teria a felicidade que eu tenho hoje. Eu não teria a realização que eu tenho hoje. Eu fiz várias faculdades, vários diplomas, mas eu não aprendi nada lá do que eu aprendi na faculdade da fé, na Igreja Universal.